Bom, agora nós vamos começar a resolver os exemplos da apostila, tá certo? Do conteúdo da apostila. Bem, o exemplo 1, vocês estão acompanhando aí, diz o seguinte: uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Então, ó, tem carga. A letra que representa a carga é a letra Q. E ele diz que essa carga é negativa, por isso que eu vou colocar esse menos bem aqui, tá? Então, menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron igual que a nossa carga elementar, aquele E que eu expliquei lá no conteúdo, ele sempre vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Pra gente. Pode-se concluir que a esfera contém quantos elétrons? Eu quero a quantidade de elétrons, o número de elétrons. Então, eu quero aquele valor de N, tá bom? Bem, nossa formulazinha, Q é igual a N vezes E. Foi dado o valor de Q, então, menos 3,2 vezes 10 a menos 4. Eu não coloco as unidades, tá? Igual. N é o que nós buscamos saber, vezes a carga elementar, que sempre vai ter esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Bom, quero o valor de N, eu vou deixar ele sozinho. Esse valor aqui está multiplicando, então passa dividindo. Menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é igual a N, ok? Bom, mantiças, lembra? A gente divide normalmente. Quando você dividir 3,2 por 1,6, dá exatamente 2. Menos 2, né? Porque ficou aqui, ó, o negativo, tá? Repete o de cima, tá lembrado lá da nossa regrinha? E subtrai pelo de baixo. Como esse de baixo aqui é negativo, ele sobe positivo, tá? Já fazendo o jogo de sinal. Bom, só trocar, né? Se eu digo que isso é igual a isso, se eu mudar a posição não influencia. É o que eu vou fazer aqui, ó. Então, N é igual a menos, do mesmo jeitinho que estava aqui. 2 vezes 10 elevado. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, 19 menos 4 dá 15. E vai ficar positivo porque 19 é maior. Número de elétrons. Então, é essa quantidade de elétrons que existe nele. Esse negativo, gente, lembra que negativo é número, é a carga negativa, são os elétrons? Então, só está dizendo que isso aqui é o excesso, tá? É o excesso de elétrons que possui. Tanto faz se você colocar esse menos ou não. Não vai influenciar em nada, tá? Eu já sei que essa é a quantidade de elétrons. Bom, esse foi o nosso exemplo 1. Exemplo, vamos lá, 2. Diz assim: uma partícula possui 1,5 10 a terceira elétrons. Então, é a quantidade de elétrons, nesse caso agora foi dado N. 1,5 10 elevado a 13 elétrons. Ok? Qual a carga dessa partícula? Queremos saber a carga. Mesma fórmula, Q é igual a N vezes E. Queremos saber o quê? N, 1,5 10 elevado a 13, vezes. O E não foi dado, mas nós já sabemos que ele tem um valor fixo, né? O nosso E sempre vale 1,6 vezes 10 a menos 19, ok? Nesse caso aqui, gente, está sendo uma multiplicação, né, de base 10. Então, ó, Q é igual, multiplica as mantiças, 1,5 vezes 1,6 dá 2,4 vezes 10 elevado. E somos expoentes, lembrando que respeita o sinal. 13 menos 19, sinais diferentes subtrai, então vai dar 6 do sinal do maior, negativo, tá? Toda vez que achar carga é dada em coulomb. Vou colocar um Czinho aí. Esse foi o exemplo 2. Bom, a partir do exemplo 3, a gente já vai falar de força elétrica, ou seja, a lei de Coulomb. Então, vamos lá começar. Exemplo 3. Diz assim, eu vou colocar os dados todinho para vocês, tá? Pra gente fazer devagarzinho.
Duas pequenas esferas no vácuo estão eletrizadas com cargas elétricas de... Ele fala que a primeira carga Q vale menos 2 microcoulomb e que a segunda carga, que é Qzão, vale 3 microcoulomb, ok? A distância que as separa é 2 metros, então a distância é o D, 2 metros, beleza. Calcule a intensidade da força eletrostática, ou seja, da força elétrica entre elas. Nós vamos atrás da força elétrica, tá bom? Olha, só para a gente se organizar, lá da tabelinha, quanto vale o micro? Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6, certo? Aqui também é micro, então é 3 vezes 10 a menos 6. Nossa distância sempre tem que estar em metro, já está, então beleza. Se tivesse em centímetro, teria que transformar para metro, ou em milímetro para metro, tá? Sempre tem que observar a unidade da distância. Vamos para a fórmula. Força entre as duas cargas é a constante K0, carga 1, que ele chamou aqui de Q, carga 2, que ele chamou de Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Nunca esqueça desse quadrado, tá? Meninos, só lembrando que a fórmula é módulo, a gente não coloca não, mas considera toda vez. Significa dizer que esse negativo bem aqui, olha, não vai, tá bom? Então, força é igual. Lembrando que quando ele fala lá na questão que é no vácuo, é para lembrar que a gente vai adotar esse nosso K0 igual a 9 vezes 10 a nona, tá? Esse valor é para o vácuo. Nossos exercícios sempre serão no vácuo. Então, K0, 9 vezes 10 a nona. Primeira carga, 2 micro, então 2 vezes 10 a menos 6. Segunda carga, 3 micro, então 3 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, a distância 2 ao quadrado, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Em cima eu vou fazer a multiplicação. Então aqui, ó, 9 vezes 2 vezes 3, isso vai dar 54, 10 elevado. E vou fazer a continha da mantissa, do expoente, desculpa. 9 menos 6, 3. 3 menos 6 dá menos 3, né? Dividido por 2 ao quadrado, 4. Vou dividir isso aqui por isso. Então, força é igual a 13,5 dividido por 10 a menos 3. Por que que não pode ser minha resposta final? Porque minha mantissa ficou maior que 10. Eu preciso diminuir uma casinha aqui. Aí lembrando, se eu diminuo uma na mantissa, eu aumento uma no expoente, ok? Então, resultado final, 1,35, 10 elevado. Menos 3 mais 1, sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior, certo? Força é dada em newtons. Só lembrando que nessa questão aqui, como uma carga era positiva e a outra negativa, essa força aqui é de atração. É a força com que as duas cargas estão se atraindo. Bom, então agora nós vamos fazer o exemplo de número 4, tá certo? Que diz assim, ó, duas cargas iguais. Então, olha, a carga 1 é igual à carga 2 e ambas têm um valor de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb cada uma, né? Se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newtons. Então, a força 0,1 newtons. Sabendo que a constante eletrostática do vácuo, nosso K0, é 9 vezes 10 a nona, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, a distância entre as cargas em metros é de... Então, nós queremos calcular a distância, tá? Lembrando que essa distância vai estar em metros. A mesma fórmula, a lei de Coulomb, né? Força é igual K0, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que as cargas são em módulo. Nesse caso, foi dado o valor da força, 0,1, igual a constante, 9 vezes 10 a nona, vezes a primeira carga, 2 vezes 10 a menos 6. A segunda carga que tem o mesmo valor, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância, ela está dividindo, então ela vai passar para cá multiplicando. Então, vamos organizar. E vou fazer essa continha em cima. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. 10 elevado.
9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3, tá? Vou deixar a distância ao quadrado sozinha, isolada. Então, esse 0,1 que está multiplicando passa dividindo. 36 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,1. Quando nós dividirmos isso aqui, isso vai dar 360. 10 a menos 3. Bom, na verdade eu quero a distância, e o que eu estou achando aqui é a distância ao quadrado. Eu tenho que me livrar desse quadrado. Lá da matemática, o quadrado passa em forma de raiz quadrada para o outro lado. Então, D é igual a raiz de 360, 10 a menos 3. Porém, nós vimos lá na revisão de base 10 que para tirar a raiz quadrada de base 10, o expoente tem que ser positivo. Desculpa, tem que ser par. Bom, então vamos transformar ou isso em menos 4 ou em menos 2. Vamos fazer assim, ó. Olhando para a mantiça, se eu diminuir uma casa, que é o que eu preciso aqui, se eu diminuir uma casa aqui, eu vou ficar com 36. E 36 eu sei raiz. Então vai ser mais fácil para mim se eu transformar 360 em 36. Bem, então para isso eu precisei diminuir uma casa na mantiça. Então o oposto aqui, eu aumento uma no expoente. Reescrevendo isso, 36 vezes 10 elevado. Menos 3 mais 1, menos 2. Né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Bom, D é igual. Tira a raiz da mantiça, raiz de 36 é 6. E divide o expoente pelo índice da raiz. Lembrando que aqui o índice da raiz é 2, né? Então, isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 1. Gente, aí nós chegamos num caso especial, que é quando o expoente fica menos 1. Toda vez na base 10 também, uma outra regrinha que se tem é que na resposta final, 10 elevado a menos 1 ou 10 elevado a 1, a gente, como é questão de andar a vírgula uma casinha, a gente tira ela do resultado final. Eu vou me livrar dessa base 10. O que eu faço para me livrar então? Como é menos 1, eu vou botar mais 1, tá? Porque menos 1 mais 1 dá 0, ok? Bom, precisei então aumentar uma casa. No caso aqui eu vou diminuir uma casa. Então, reescrevendo, 0,6, 10 elevado, menos 1 mais 1 dá 0. E a regrinha lá da matemática diz que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá certo? Então, D é igual a 0,6 vezes 1. 0,6 vezes 1, 0,6. Lembrando que essa resposta está em metro. A nossa questão, ela é a alternativa B a ser marcada, então, tá? Bom, então agora nós iremos fazer o exemplo de número 5. Diz assim: no sistema apresentado abaixo, o meio é o vácuo e a carga Q é igual a 2 microcoulomb. As cargas extremas são fixas. Qual a intensidade da força elétrica resultante sobre a carga menos Q? Olha, o que vai acontecer a partir de agora? A nossa lei de Coulomb, ela permite a utilização de duas cargas, é a interação entre duas cargas. Só que agora nós temos 3. Toda vez que nós tivermos mais de duas cargas, nós vamos falar de força resultante. Nós vamos ter que analisar vetorialmente e calcular o resultado, tá certo? Então vamos começar. Primeira coisa que ele pede na questão: qual a força resultante? É a interação entre as cargas. Bom, tem mais de duas cargas, ele sempre vai citar para você uma carga como referência. Aquela carga que ele citar, você vai fazer ela com as demais. Então ele diz no problema assim: força resultante sobre a carga menos Q. A carga menos Q é essa que nesse problema está localizada no meio. Então nós vamos resolver a carga menos Q. Vamos fazer a interação dessa carga com a carga mais Q e dessa carga com a carga 6Q, tá? Nós vamos fazer essa com essa e essa com essa. Se tivesse uma quarta carga, você faria ela com essa quarta carga também, tá? Então é sempre uma com as demais. E ele sempre vai citar quem é
essa carga que vai servir de referencial. Bom, então vamos lá. Vamos verificar vetorialmente como fica para cada situação. Olha, eu vou ver primeiramente a interação entre a carga mais Q e menos Q. Carga positiva e carga negativa, elas vão se atrair. Então essa vai ficar com a tendência de vir para cá e essa para lá, ok? Quem é essa força? É a força da carga 1 com a carga 2, tá? Vamos chamar assim então para facilitar a vida? Mais Q para mim vai ser a carga 1, menos Q vai ser a carga 2 e 6Q vai ser a carga 3, tá? Então, a carga 1 com a carga 2, força 1, 2. Aqui também a força 2, 1 ou 1, 2 também, tá? Tanto faz, indo ou voltando. Então, olha, a força entre a carga 1 e 2 tem esse sentido aqui nos casos. Bom, analisei a força da carga 1 com a carga 2. Agora eu vou analisar da carga 2 com a carga 3. Negativa e positiva, elas também irão se atrair. Então, ó, essa vai vir para cá e essa para cá. Essa é a força 2, 3, a força 2, 3, tá? Pronto, se existisse uma quarta carga, faria ela e iria olhar para onde iria apontar o vetor. No caso, não tem, então só tem essas. O que interessa pra gente? O que interessa pra gente é essa carga referência, a carga menos Q. Nós vimos lá em Física 1 que vetores na mesma direção, porém com sentidos opostos, terão como resultante a subtração. Então, quem é o vetor resultante para essa situação? Vai ser subtrair a força 2, 3, né? Então, força 2, 3, menos a força 1, 2, certo? Sentidos opostos. Se os dois vetores apontassem para o mesmo lado, nós iríamos somar. Bom, sentidos opostos, vou subtrair. Pronto, eu pego esse valor e subtraio desse. O problema é que nós não temos esses valores, então nós vamos calcular separadamente e depois trazer o resultado para cá, tá? Vamos achar então as nossas forças. Eu vou precisar calcular, então vou calcular a primeira força 1, 2, tá? Que é a interação entre a carga 1 e a carga 2. Só lembrando, meninos, que ele diz que a carga Q vale 2 micro, né? E o micro é 10 a menos 6, então é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Como essa carga 2, isso aqui é a carga 1, como essa carga 2 ela é negativa, então tem o mesmo valor, só que negativo. Então é menos 2 vezes 10 a menos 6. E a carga 3 vale mais 6Q, então é 6 que multiplica 2 microcoulomb. Então 6 vezes 2, 12, micro é 10 a menos 6 coulomb, ok? Vamos lá então. Vou fazer a primeira força 1, 2, carga 1 com a carga 2. K0, que vale 9 vezes 10 a nona. Carga 1, 2 vezes 10 a menos 6, vezes carga 2. A carga 2 é o mesmo valor, só que negativo. Mas lembra que a nossa fórmula é módulo? Então não vai o negativo, vai ficar também 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 2, que é 10 centímetros. Vou chamar de distância 1, tá? Nossa distância tem que ser sempre em metros, então eu vou transformar 10 centímetros para metros. Dividir por 100, 0,1 metro. Então, dividido pela distância, lembrando que essa distância é ao quadrado, tá? Por isso que ficou quadradinho aí. Força 1, 2 é igual 9 vezes 2, 18, 18 vezes 2, 36. 10 elevado. 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3. 0,1 ao quadrado dá 0,01, ok? Vou dividir 36 por 0,01. Então, 36 dividido por 0,01 dá 3.600. E vou repetir o 10 a menos 3. Não é minha resposta final, eu não vou mexer mais. Por quê? Porque como a gente vai fazer uma subtração depois, eu preciso que o meu expoente dê o mesmo resultado, dê com menos 3 também. Se eu mexer, pode dar algo errado, então eu vou deixar dessa maneira. Vou calcular agora quem?
a outra força. A força 2, 3. A interação entre a carga 2 e a carga 3. Então, K0, 9 vezes 10 a nona. Carga 2, menos 2 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o menos não vai, então 2 vezes 10 a menos 6. E a carga 3, que é 12 vezes 10 a menos 6. Dividido. Distância entre a carga 2 e a carga 3. Agora é 40 centímetros. Então, a distância 2, que é 40 centímetros, transformada para metros, é 0,4 metros. Então, essa distância aqui, 0,4. Lembrar de colocar o quadrado. Igual 9 vezes 2 vezes 12, tá? Então, agora, nós vamos ter 216. 10 elevado. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Tudo isso dividido por 0,4 ao quadrado dá 0,16, tá? Vou dividir isso aqui. Força 2, 3 é igual. 216 dividido por 0,16 dá 1.350. 10 a menos 3, repetir. Olha, deu o mesmo expoente, tá bom? Então, é uma preocupação a menos. Força resultante é igual. Força 2, 3. Força 2, 3, que é essa que nós acabamos de encontrar, é 1.350. 10 a menos 3, menos. A força 2, 3, que é 3.600. 10 a menos 3. Subtração, mesma base, mesmo expoente. Perfeito. Eu vou fazer a conta com as mantiças e vou repetir isso aqui. Meninos, só lembrando que vetores nós temos módulo, direção e sentido. Módulo é o valor positivo, né? Então, por mais que eu subtraia aqui 1.350 de 3.600, o valor vai dar negativo, mas como é vetor, para mim importa o valor módulo. Então, eu nem vou colocar o negativo, mas vou subtrair, tá? Então, 1.350 menos 3.600 dá 2.250. Negativo, mas aí eu não ponho negativo porque eu vou pegar módulo. Vezes, e repito, a base 10, que é igual. Pronto. Por que não é a minha resposta final? Porque a minha mantiça ficou maior que 10. Então, vamos diminuir. Para ficar dentro do intervalo maior que 1, menor que 10, eu vou precisar diminuir 1, 2, 3. Vou diminuir 3 casas. Se eu diminuo 3 casas da mantiça, eu aumento 3 casas no expoente. Força resultante é igual a 2,25, 10 elevado. Menos 3 mais 3 dá 0. E nós sabemos lá da matemática que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui, ó, força resultante é 2,25 vezes 1. 2,25 vezes 1, 2,25. Toda a força é dada em newtons. Calculamos, então, a força resultante da carga menos que com as demais, tá? Bom, vamos para o próximo exemplo. Gente, o próximo exemplo é o exemplo de número 6, tá? Deixa eu colocar aqui. Exemplo 6, ele é o último. Ele diz assim: 3 partículas carregadas eletricamente são colocadas sobre um triângulo como mostra a figura abaixo. Qual o módulo da força resultante? Então, olha só, de novo, nós temos 3 partículas. Eu tenho aqui, ó, uma carga Q1, essa carga ela é positiva. Para baixo aqui nós temos uma carga Q3, que ela também é positiva. Para cá eu tenho uma carga Q2. Agora Q2 é negativo, tá? Só para tirar logo os dados do problema, a distância daqui para cá é 3 metros e daqui para cá 6 metros, tá? Bom, de novo,
Quando nós temos mais de duas cargas, nós estamos calculando então força resultante. É o que eu vou atrás. Mas como eu acho o resultado da interação entre essas forças? Bom, vamos analisar como se comportam os vetores novamente. Ele pede para a gente calcular a força resultante sobre a carga Q3. Então, se é sobre a carga Q3, eu vou fazer Q3 com Q1 e Q3 com Q2, tá? Então, vamos lá. Positiva e positiva, elas vão tentar se repelir, se afastar. Essa daqui vai tentar subir e essa vai tentar descer, tá? Essa é a força 1,3, a carga 1 com a carga 3, ok? Bom, carga 3 com a carga 2, positiva e negativa. Nesse caso, elas vão se atrair. Então, essa aqui, ó, vai estar atraída por essa outra carga, ficando dessa maneira. Essa é a força 2,3, tá? É a força da carga 2 com a carga 3. Pronto, essa aqui já fiz com essa, já fiz com essa. Só existe essas. Então, quem me interessa é ela. Eu esqueço as demais. Como ficou o comportamento dos vetores representado nessa carga? Continuou com um ângulo de 90 graus, certo? E lá da física 1, nós aprendemos que dois vetores, quando formam um ângulo de 90 graus, a força resultante, ou o vetor resultante, é dado pelo teorema de Pitágoras, né? Porque aqui é um triângulo retângulo, então tá aqui a nossa força resultante. Então, nós vamos calcular através do teorema de Pitágoras. Lembrando que o teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado, que é a força resultante, é a soma do quadrado dos catetos. Então, um cateto é 3, vai ficar ao quadrado, e o outro é 2, 3, que fica ao quadrado, tá? Então, nós vamos precisar resolver isso aqui para achar a resultante nesse problema. Outra coisa, de novo, nós não temos essas forças, vamos calcular separadamente e depois trazer para cá. Vamos calcular, então, primeiro, quem é a força 1,3, tá? Carga 1 com a carga 3. K0, 9 vezes 10 a nona. Carga 1, que é essa de cima, 3 vezes 10 a menos 3. Gente, esse menos está bem pequenininho, mas é negativo, tá? Todas as cargas são menos 3, o expoente. Vezes a carga 3, que é essa daqui, 5 vezes 10 a menos 3, dividido por a distância da carga 1 para a carga 3, daqui para cá, 3 metros, já está em metros. Tá? Então, vai ficar 3 ao quadrado. Isso é igual. Meninos, só para reduzir logo aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. Então, eu posso cortar esse com esse, tá? Vai ficar, então, 3 vezes 5, 15. 10 elevado. 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3 positivo, nesse caso. Mesma história, como eu preciso que na soma tenha o mesmo expoente, eu não vou mexer, para não dar nada errado depois, tá? Então, primeiro, achei a força 1,3. Vou achar agora a força 2,3, carga 2 com a carga 3. K0, 9 vezes 10 a nona. Nossa carga 2, essa daqui vale menos 16 vezes 10 a menos 3. Lembrando que o negativo não vai porque é módulo, então vai ficar 16 vezes 10 a menos 3. Vezes carga 3, que é essa daqui, 5 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido. A distância da carga 3 para a carga 2 é de 6 metros. Já está em metros, então tá aqui, ó, bem bonitinho, tá? Vamos fazer a continha. 9 vezes 16 vezes 5 vai dar 720. 10 elevado. 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3 positivo. Dividido por 6 ao quadrado, 36. Então, força 2,3 é igual. 720 por 36 dá 20. E aí eu repito o 10 à terceira. Pronto, ficou realmente o mesmo expoente. Perfeito. Vamos trazer então para a resultante. Força resultante ao quadrado é igual. A nossa primeira força foi de 15
vezes 10 à terceira, lembrando que é ao quadrado, mais a nossa segunda força foi de 20 vezes 10 à terceira ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual 15 ao quadrado dá 225. Na potência, os expoentes se multiplicam. Então, 3 vezes 2, 6, né? Mais 20 ao quadrado, 400. 10 elevado, de novo, 6 vezes 2, desculpa, 3 vezes 2, 6. Mesmo expoente na soma, perfeito. Vamos somar as mantiças e repetir a base 10. Então, força resultante ao quadrado é igual 225 mais 400 dá 625. Vou repetir a base, que é igual. Quero a força resultante, aqui ela está ao quadrado. Então, o quadrado passa em forma de raiz. Tá aqui a raiz quadrada de 625 vezes 10 à sexta. Posso tirar a raiz dessa base? Posso, porque meu expoente é par, tá? Então, vamos lá. Força resultante é igual. Raiz quadrada de 625 dá 25. 10 elevado. O que acontece com o expoente? Ele vai ser dividido pelo índice da raiz, que é 2, né? Por isso, o interesse dele ser par. Força resultante é igual a 25 vezes 10 à terceira. Só não pode ser o nosso resultado final, porque nossa mantiça está maior que 10. Então, se eu diminuir uma casa, aumento uma. Força resultante é igual a 2,5, 10 elevado a 4 newtons. Estamos trabalhando a nossa força em newtons. E assim a gente finaliza essa primeira parte de força elétrica.